boa noite. Meu nome é Ana Luísa Menezes e essa é mais uma live do Pleno News Entrevista. Hoje a gente vai conversar com o pastor Nelson do Eu Escolhi Esperar. Essa é a segunda live dele aqui no nosso canal e ele vai tirar dúvidas de solteiros e também pessoas que já estão namorando, mas que têm dúvidas. Essa é a segunda participação do pastor aqui no Pleno e ele vai responder a várias perguntas. E nós vamos perguntar para ele algumas perguntas que o pessoal já tinha enviado, né? Na última participação dele aqui, ele estava com mais de 40 perguntas ainda faltando, mas não tinha tempo e eu vou tentar resumir aqui. Mas se vocês também tiverem dúvidas, vocês podem enviar para a gente vai tentar repassar, tá bom? Eu já vou convidar o pastor aqui para participar dessa live. Olá, pastor! Olá, tudo bem? Tudo bom? Boa noite! Boa noite, estamos aqui na correria. Imagino, são muitas lives, né, pastor? Semana agitada, muito trabalho, né? Não, a gente está trabalhando bastante essa semana. Semana de Dia dos Namorados. Eu escolhi É, estudar. temos trabalhado bastante, graças a Deus. Mas vamos lá, estou pronto. Me Ok, eu distraí aqui selecionei algumas perguntas aqui. Estou falando para o pessoal que não dá tempo para todas, mas algumas eu vou passar aqui para o senhor responder para eles, né? Dar uma moral aí para o pessoal, né, pastor? Vamos lá, vamos bater esse papo sobre namoro, pegar minha Bíblia aqui, né? Mas podemos começar. Podemos começar. Podemos começar. Ok, pastor. O pessoal mandou muita pergunta, eu já expliquei para eles que todas eu não vou poder, mas eu anotei algumas aqui. E a primeira é, pastor, o que é necessário para um relacionamento dar certo? Antes, né, Eu tenho uma teoria que eu e Ângela que criamos, né? A gente chama de teoria 3R e 3C, né? Da 3Rs, porque são três pilares que o romance precisa, né? Que a gente sempre coloca, e também três pilares com a letra R e três pilares com a letra C, né? Que serve para namoro, noivado e principalmente são os alicerces que nós precisamos para o casamento, né? O primeiro R que a gente coloca é o R do respeito, né? O respeito. Acho que todo romance, todo relacionamento só prospera fundamentado numa relação de respeito. Só que a gente acha, né? Todo mundo, respeito, óbvio, parece uma coisa tão óbvia. Mas no que diz respeito ao relacionamento, quando eu falo em respeito, a gente saber lidar com o contraditório dentro do nosso romance, que a gente tem muita dificuldade. Quando a gente está apaixonado, a gente não vê, né, os defeitos do outro, a gente só vê as qualidades, né? Mas quando a paixão passa, que o romance, seja ele o namoro, seja ele o noivado, seja ele o casamento, quando entra na rotina, é muito comum a gente ter assim muita dificuldade de respeitar a divergência com o outro. A gente quer que o outro seja do jeito que a gente gosta, do jeito que a gente quer, né? E é aí que os conflitos começam. Então, quando eu falo respeito, não é só aquele respeito de não xingar ou de não gritar. É claro que isso é fundamental, é óbvio. Vejo muitos casais brigando, né? Que não respeitam, né? Sequer, né, a pessoa do outro, no sentido de, numa briga, gritam, se ofende. Então, esse é o ponto mais absurdo da falta de respeito dentro do relacionamento. Então, você que está assistindo essa live, você, se por acaso, né, você está em algum romance, algum namoro, num noivado, ou até um casamento, né, onde vocês não conseguem se comunicar bem, aonde vocês não conseguem, aonde gritar um com o outro faz parte da rotina de vocês, onde vocês não sabem respeitar a opinião do outro, onde vocês se ofendem com palavras, né? Ou seja, vocês já perderam o primeiro pilar que qualquer romance precisa para se manter de pé.
né? E não tem muito motivo para comemorar no Dia dos Namorados aquelas pessoas que não sabem respeitar, né? Então, o respeito vai desde essa questão moral até mesmo saber lidar com o contraditório. É tipo, chega uma hora que a gente, no casamento, por exemplo, a gente não concorda com o outro. Vai chegar um momento em que tem coisas que o meu cônjuge, eu não concordo. Oh, meu Deus, o inimigo está É verdade, pastor. furioso. O inimigo está furioso. Caiu Tranquilo, aqui. o legal da live é Caiu essa sozinho. espontaneidade, né? Caiu sozinho aqui o celular, mas vamos lá. Então, assim, há momentos no nosso relacionamento que a gente não vai concordar com a opinião do outro. É aí que entra o respeito do primeiro R do nosso papo. O segundo R que eu coloco é a reciprocidade, né? Eu costumo brincar, né? Namore alguém que namore com você também, porque tem muita gente por aí namorando sozinha. Sim. É Né? verdade. Então, assim, o namoro, o romance, o noivado, né, tem que ter reciprocidade, gente. O que que é? Você tem que estar com alguém que corresponda com aquilo que você sente. Senão você vai estar num romance, né, muito... onde é uma via de mão única, né? Só você entrega e o outro não corresponde com aquilo que você faz, com o que você sente. Então, é muito comum pessoas, né, num romance, vemos pessoas que se doam demais para o outro, né, e o outro não está nem aí para elas, né? Acentua também a questão às vezes a pessoa, eu costumo usar uma frase para quem está solteiro vendo essa live, né, mas assim, não trate como lançamento quem te trata como liquidação. Né? Então, Nossa, às vezes a gente trata alguém com prioridade, né? Ou outra expressão também que eu falo, não trate como prioridade alguém que te trata como mais uma opção. Então, assim, reciprocidade. O terceiro R da teoria 3R3C, que eu falo, é o R de renúncia. Renúncia. Gente, não tem como dar certo um relacionamento onde você não sabe abrir mão. Onde você não sabe. Tem hora, gente, que você tem que abrir mão, não é porque você é idiota, não. É aquela máxima que diz o seguinte: às vezes, melhor estar em paz do que estar certo. Em alguns momentos, é melhor ser feliz do que ter razão. O casamento, o namoro, tem que ter renúncia. Se você não aprender a abrir mão, você vai ficar sozinho, você vai ficar sozinha. Isso é nas amizades, isso é no seu trabalho. A gente tem que saber a hora certa de abrir mão. A gente tem que saber até onde vale a pena a gente brigar, até onde vale a pena a gente esquentar a cabeça por algumas coisas que poderíamos deixar para lá. Então você não tem que renunciar coisas sérias, mas a gente tem que aprender a renunciar coisas irrelevantes que não nos levam a nada. Bom, agora vamos para os 3C, né? Já disse os 3 R's, né? O 3C. O primeiro C que eu queria colocar é o C de comunhão, né? Comunhão com Deus, comunhão mesmo, de comungar, né? E a primeira comunhão é com Deus. O casal que não alicerça seu romance em Deus é um casal que já está caminhando capenga. O romance já caminha, né, com muita dificuldade. Por quê? Porque quando o negócio pega no casamento, irmãos, quando a gente entra numa crise, porque namoro, noivado e casamento é assim, ó, uma hora, a gente não vai ser feliz o tempo todo, não existe ninguém feliz o tempo todo. Todo relacionamento passa por crises, todo relacionamento passa por provas. E aí, é nessa hora que só uma coisa nos sustenta na prova: Deus. É a nossa fé nele, é quando a gente recorre a ele. Para quê? Para acontecer um milagre no nosso casamento, para que o nosso casamento não caminhe para a separação, para que o nosso casamento não se perca, para que o nosso romance não seja destruído. Então, assim, se você não tiver comunhão, o casal não desenvolver uma relação com Deus, está indo para o brejo. Quando eu coloco comunhão também, é comunhão com os familiares, né? Você que está nos ouvindo, a gente tem que saber que quando a gente casa com uma pessoa, a gente também casa com a família dela. Não tem como fugir dessa regra. Então, se você está aí nos ouvindo e você está namorando, você não suporta a família da sua namorada ou do seu namorado, está na hora de você rever o seu namoro. Talvez o dia 12 de junho não é para comemorar o namoro, mas para terminar ele. Né? Porque, gente, verdade. Não é verdade? E um dos grandes problemas em casamentos é que, assim, é a família do outro. Muitas pessoas
mais da metade das pessoas tem problema com a família do outro. A gente gosta da nossa, mas a gente tem dificuldade de tolerar a família do outro. Então, esse ser de comunhão com Deus e também com a família, né? E comunhão com a igreja, comunhão com a comunidade religiosa. O casal tem que estar envolvido no reino de Deus, gente. O casal tem que estar envolvido na obra de Deus. Não perca essa comunhão, que é a comunhão dos santos. Isso é bíblico. Não deixe de congregar como é o costume de alguns. Tá certo que agora está todo mundo congregando virtualmente, né? Tudo online. Tá quase acabando, né, isso? Por causa dessa quarentena, graças a Deus. Mas assim que acabar, gente, saudade de uma comunhão, né, minha filha? Então vamos lá, vamos comungar. Quando voltar, vamos voltar para a comunhão. Então, esse é o primeiro C. O segundo C é companheirismo, cumplicidade, né? Gente, namoro, namoro e noivado, companheirismo, amizade, gente. Casal, impressionante como os casais não desenvolvem amizade. Como que os casais não desenvolvem, eles só se apegam ao lado romântico do relacionamento, que é o quê? Amassos, beijo na boca, né? Abraços calorosos, intimidade sexual. E acabam não desenvolvendo um companheirismo. Eu estou vendo um monte de casal por aí que não são amigos, pelo amor de Deus. Se você está num romance, num namoro ou num noivado, que não há amizade entre vocês, né, que você não pode se confidenciar, não pode conversar assuntos com a sua namorada ou com o seu namorado porque ele pira, deixa eu te falar, vocês estão indo pro brejo. Esse romance já está capenga. Porque uma das coisas, um dos pilares de qualquer romance é o companheirismo, é o ser de companheirismo. E o último, para a gente ir para a próxima pergunta, prometo que eu não vou me delongar nas outras. Só nessa é uma aula, né? O 3R3C. Explicando. E o terceiro C, né, que eu colocaria, é de conexão, né? A conexão mesmo de conexão de química, sabe? Quando o pessoal do mundão fala, né? Ai, que negócio de pele, né? E de fato realmente gente. Tá certo? O relacionamento não é só, né, de vida com Deus. O casal às vezes pode ser super espiritual, o casal pode ser muito bacana, mas se não tem uma conexão física entre eles, realmente você tem que casar com alguém que você se sente atraído, alguém que você se olhe, vocês têm conexão física. Isso é fundamental em toda relação. Por isso eu coloquei por último, porque não é o mais importante, não é prioridade, mas não pode faltar é a conexão. Você tem que estar com alguém que mexe com você, que faz seu coração bater, né? Que te dá atração por ela, né? Ou por ele, que você o deseje, que você a deseje, né? Senão é só amizade. Então não basta, senão fica só amiguinho, né? Então não dá. Também tem que ter a conexão, porque é isso que faz a diferença, né? A amizade, né? E a conexão. Pronto. Ok, pastor, foi bom que você falou, porque uma das perguntas, eu vou até pular para ela, era essa, justamente, uma pessoa estava perguntando o que fazer, o que fazer quando a família da pessoa, né, não gosta de mim? Terminar, o que fazer? Então, aí a questão é a seguinte, você só deveria terminar, quando eu falei lá na minha parte, quando você não suporta a família do outro. Porque realmente é uma coisa irreversível, a não ser que você fale, eu não suporto, mas então, por amor à pessoa, eu vou me virar para suportar. Né? Agora, no caso contrário, é às vezes comum, a gente precisa saber também qual que é a origem dessa que causou, né, essa resistência do familiar, da família da outra pessoa. Porém, não está tudo perdido, você tem tempo, tenta conquistar, tenta se aproximar daqueles membros que nesse momento, às vezes só um ou outro membro da família que não gosta de você. Então tenta se aproximar, fazer amizade, né? Cativar as pessoas da família que talvez não tenham tanta resistência a você, é a minha dica. Então necessariamente você não precisa terminar. Tenta primeiro cativar. Se você, depois de muitas tentativas, não conseguir, aí você deve conversar então com o seu namorado, com a sua namorada, e falar, ó, a gente tem que ver, gente, que a gente casar, quando a gente tiver filho, sua família não gosta de mim, aí como que vai ser? Então, aí é ter uma conversa, mas até terminar, dá pra gente tentar muitas outras saídas. Beleza, então tá aí respondido. Pastor, eu vou fazer essa aqui também. É certo terminar um noivado? A pessoa tá perguntando, não sei o contexto também, né? Mas tem um contexto, né? Mas assim, gente, olha só. O único divórcio que pode acontecer na vida de um cristão é o divórcio no namoro, né? Então, assim, quem tá noivo pode terminar.
né? Aham. Melhor você terminar antes do que você ver Antes um do que... casamento destruído depois. Então, assim, se você tiver em qualquer romance, em qualquer relacionamento, seja de namoro ou de noivado, mas a gente já está com data marcada. Não, se você sente que você não tem paz, se você não está convicto da decisão de que viver a dois é a melhor decisão a ser tomada, então é sábio, sim, né? No mínimo, dar um tempo nesse romance para rever e recalcular a rota, né? Mas sim, noivado pode terminar sim. O que não pode terminar é casamento, né? O Casamento. crente, né? Uma vez casado, né? Casado para Casado. sempre. Jesus disse, né? Que Deus uniu, né? Não separe o homem. Amém, amém. E deixa, a outra é assim, a moça, né, a menina, pode ter a iniciativa, acho que de pedir namoro não explicou, ou deve esperar pelo rapaz. Então, aí é uma grande confusão, né? Sobre iniciativa. Uhum. A gente acha muitas vezes assim, a Ângela, minha esposa, sempre fala sobre isso, né? Ela fala com muita propriedade, quando ela fala que a diferença entre você dar em cima e você se aproximar de alguém, né? Então, Ok. muitas vezes as mulheres confundem isso. As mulheres muitas vezes acham que ter iniciativa é dar em cima de alguém, né? E necessariamente você não precisa. As mulheres que estão assistindo. Isso não tem nada a ver com machismo, feminino, nada disso. Só que a cabeça do homem é diferente da cabeça de uma mulher. Naturalmente, o homem não curte muito mulheres muito oferecidas. O homem não é muito. Ele acha que a mulher oferecida, assim como está se oferecendo para ele, está se oferecendo para várias. Então, assim, é assim que funciona inconscientemente a mente de um homem. Então, assim, a menina é oferecida para mim, na cabeça dele fala assim: cara, essa menina tá me dando mole para mim, vai que ela tá dando mole. E quem garante que ela não vai dar mole para outros caras? Então a cabeça do homem é Entendi. diferente. O homem não curte muito essa parada de mulher ficar. Da mulher, não é que ela não ter iniciativa, ela dar em cima. Né? A mulher Entendi. não precisa dar em cima, a mulher basta sinalizar da forma certa. Então é Entendi. saudável, tá? Você que fez a pergunta, é saudável se o homem ele não se aproximou, não tem problema nenhum você se aproximar, vai lá, desenvolve uma amizade com ele, porque homem não gosta de dar bote errado. O homem tem medo, ou não digo medo, o homem ele não se sente seguro de ter iniciativa se ele não tem convicção de que vai ser correspondido, porque ninguém Ok. gosta de levar não. Então, às vezes o homem precisa, lá o rapaz, e é muito comum a gente ver, é que a moça só se aproxime. Vai se aproximando, vai conversando, porque o homem não é bobo, parece bobo, né? Ele é para outras coisas, mas isso aí você não é, não. Então você vai se aproximando, ele vai começar a pensar: essa menina aí, acho que essa menina gosta de mim, né? Ou seja, você não precisa dar em cima, é só você se aproximar. E a aproximação, sim, é saudável, você vai sinalizando, você vai mostrando que você também está interessado, vai correspondendo, né? Com cada investida que ele vai dando, você vai correspondendo e vai dando certo. Então, não é errado você se aproximar, né? Uma aproximação, mesmo que seja com o interesse de você se envolver com alguém, mas você não precisa dar em cima, você não precisa dar mole. Né? Você só sinalizar certinho que o homem vai se aproximando, vai se sentindo seguro e uma hora ele chega junto. Beleza, ficou a dica aí para as meninas. E pastor, explica para o pessoal, fala um pouco sobre defraudação. As pessoas perguntam muito sobre isso, defraudação emocional, acho. É isso que escreveram. A pessoa pode conversar, um jovem pode conversar com várias pessoas ou isso é errado? Porque tem gente que tem muitos contatinhos, né? Eu queria que o senhor falasse sobre isso, explicasse sobre isso para o pessoal aqui, sobre o que é certo e o que não é no namoro, principalmente para o cristão, né? Eu vou ler na Bíblia, só aparece essa palavra defraudação, ela só aparece uma vez. E eu vou ler o texto que fala sobre defraudação, primeiro para responder biblicamente e depois para discernir uma linha de raciocínio em cima do que o texto diz. Né? Que é 1 Tessalonicenses, capítulo 4, você que está assistindo a live, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 6, que diz assim, ó, que ninguém defraude nem ofenda seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas práticas, como já te avisei antes e testificamos claramente, ele é o vingador. Então, assim, defraudação é um pecado citado nesse texto, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 6.
Então, ele é um pecado. E o que significa defraudação? Defraudação é quando eu desperto na pessoa um sentimento que eu não vou suprir. Então, se eu dou em cima de alguém, se eu cativo alguém para ficar afim de mim, mas eu não estou afim dela, isso é defraudação. Defraudar, gente, é quando você se aproxima de alguém, desperta um sentimento romântico, amoroso, né? Você deixa, em outras palavras, deixa a pessoa caidinha por você, deixa a pessoa afim de você e você vai, na verdade, você sabe que você vai pular fora. O nome disso é defraudação, é despertar o sentimento numa pessoa do qual eu não vou suprir. Então, se você conversa com várias pessoas, porque isso são amizades, beleza, isso é saudável, isso é ok. Se você se envolve com várias pessoas, mas você fica de pombagirice gospel, né, de gracinha, né, você fica dando em cima de todo mundo, você conversa com 10 caras ao mesmo tempo para ver qual cai na sua lábia, ou você dá em cima de 10 meninas no WhatsApp da sua igreja para ver qual você vai pegar, você é um defraudador, você é uma defraudadora, e sim, você está em pecado, e a Bíblia, muito mais do que isso, o texto que eu li, fala assim que Deus vai se vingar, né? Que a Bíblia é bem clara, né? Que Paulo falou, já te exortei sobre isso, já falei para vocês sobre isso, e Deus não abençoa essas práticas e ele se vinga. Agora, o que é vingança na mão de Deus, eu não sei, eu não quero saber, né? E não ouse experimentar, né? Que terrível não queira coisa, saber. não queira saber, que terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Porque, pessoal, coração não se brinca. Não brinque com o coração das pessoas. Sentimento marca a nossa vida para sempre. Assim como você tem uma memória lógica, onde você guarda todas as informações, onde você guarda versículos. Aqui, ó, na sua memória, né, você guarda a senha do seu banco, ali está tudo armazenado. Nós também temos uma memória emocional. A memória emocional é onde nós registramos tudo aquilo que nos acomete, tudo aquilo que nós passamos com os nossos sentimentos e nossas emoções. E ela fica guardada para sempre. Quando você brinca com o coração das pessoas, quando você é um defraudador, uma defraudadora, quando você é um paquerador, uma paqueradora, um galanteador, uma galanteadora, né? Na verdade, você é um galinha, você é uma galinha, né? E Deus não te fez para ser galinha, Deus te fez para ser águia, né? Então, Deus tem o melhor para nós. Não brinque com o coração alheio, porque quem brinca com o coração dos outros, além de ferir as pessoas, né, um dia vai ser vítima de si mesmo. Então, não brinque não, pelo amor de Deus. Ok, pastor, eu vi mais algumas perguntas aqui. Vamos lá. Além das que a gente já tinha selecionado, e acho que foi um rapaz, eu não guardei o nome dele, mas eu vi. Ele perguntou se o senhor acredita que é necessário que o rapaz e a moça tenham uma estrutura financeira já estável antes de se casarem, né? Queria que o senhor falasse sobre isso, a importância da pessoa procurar um trabalho, uma formação, porque às vezes as pessoas só pensam em namorar e casar, mas não pensam também no outro lado, que é importante. Exatamente. A gente precisa ter uma estrutura mínima. Agora, a gente precisa considerar algumas coisas nesse quesito, né? Por exemplo, eu não sou favorável que uma pessoa que esteja desempregada, duas pessoas desempregadas se casem. Por quê? Não tem como se manter, né? Depois que a Bíblia diz, deixará o homem seu pai e a sua mãe, ou seja, não podemos ficar dependendo de papai, não podemos ficar dependendo de mamãe. Então, esse é o primeiro passo. Realmente, a gente precisa criar uma estrutura mínima, ter uma condição mínima de sobrevivência. Ponto. A segunda coisa é que a própria Bíblia diz: primeiro vai lá, alcança seus bens, alcança suas coisas para depois você construir a sua casa. É um provérbio bíblico que fala sobre isso, não me lembro qual é agora, mas se você procurar no Google aí, você que está nos assistindo, você vai achar, né? Mas uma coisa muito importante, pessoal, que eu também gosto de destacar, é que nós vivemos num país, né, que quando eu estudei na escola, a gente era subdesenvolvido, né? Nós éramos, antigamente, chamava-se país de terceiro mundo, né? Que eram os países subdesenvolvidos. Aí, para não ficar tão feio, politicamente correto, veio, não pode falar que é um país subdesenvolvido. Vamos falar que é um país em desenvolvimento. Independente de qualquer coisa, nós sabemos que nós vivemos num país, o Brasil, há anos, é um país de muita escassez para os seus habitantes. O Brasil não tem uma economia segura, uma economia estável, e isso não é de agora, isso é de décadas e até séculos. O Brasil não é um país seguro economicamente. E o Brasil também não é um país de oportunidades. Por exemplo,
eu já fui em algumas nações, como por exemplo, eu estive na Inglaterra. E quando eu estive lá na Inglaterra, visitando a igreja na Inglaterra, ouvi isso muito dos irmãos lá, Nelson. Aqui é um país muito difícil, você tem que trabalhar muito, mas é um país de oportunidades. Quando você vai nos Estados Unidos, quando você vai em países desenvolvidos como o Japão, eu conheço irmãos da igreja no Japão, são países que você precisa trabalhar muito, mas são países que permitem você ter oportunidades rápidas. Se você sai daqui hoje e for para esses países, você logo pode estar trabalhando. É claro que tem um negócio do Covid agora, mas desconsiderando esse momento, países que são desenvolvidos e ricos são países que proporcionam às pessoas rapidamente conquistar as coisas, né? E dar então para casar. Agora, o Brasil não é um país que proporciona estabilidade financeira para a maioria dos brasileiros. Mais de 70% dos brasileiros não têm estabilidade financeira. Então, assim, ó, não concordo, você não tem estrutura mínima. Mas também você não pode ficar esperando a estabilidade financeira chegar, porque nós não temos estabilidade no Brasil. O Brasil, hoje você está empregado, amanhã você pode estar no olho da rua. Né? Você pode estar desempregado há 2 anos, 3 anos, 4 anos. Não há segurança econômica para o brasileiro. E se você ficar esperando, se eu ficasse esperando estabilidade, né, eu teria casado só agora com 42 anos, né? Porque agora, nesse momento, depois de muito trabalho, é que eu consegui, né, casa própria, consegui, né, uma condição melhor. E eu não teria casado com a Ângela. Então, assim, é a minha resposta. Tem que ter uma estrutura mínima, né, para não depender de ninguém, mas também não pode ficar esperando. Ah, se eu fosse. Senão eu teria comprado eu esperei 18 anos de casado para conseguir comprar o meu apartamento com a Ângela. Então, se a gente fala assim, não, nós só vamos casar quando tiver nosso imóvel, olha aí, o Brasil, né? Depois de muito trabalhar no Brasil, só depois de 18 anos que eu consegui comprar minha casa própria. É verdade, pastor. E também chegou uma pergunta pra gente que já tinha ficado da outra. Ok? Como que a pessoa se cura, né? Se desintoxica de um relacionamento abusivo? Que dica o senhor e a sua esposa geralmente dão para esses jovens? Que podem ser meninas ou meninos, né? Boa pergunta. Assim como muitas, quase sempre, as pessoas que vêm de um romance abusivo não conseguem sair desse romance sozinhas. Quase sempre essas pessoas não têm força interior para romper esse relacionamento. Então, sempre que você identificar alguém da sua família, alguma amiga no seu trabalho, que você percebe pelas histórias que ela conta e pelas coisas que você vê que aquela mulher está debaixo de um relacionamento abusivo, primeiro, quase sempre elas não conseguem enxergar que aquilo ali é abusivo. Elas só acham que a pessoa, o abusador, é descontrolado, é nervoso. Não, ele me ama, ele é impaciente. Por quê? Porque quando o abusador, ele vê que está perdendo, ele chora, ele fala que vai mudar. Quando ele extrapola sempre o abuso, ele sempre faz promessas para a pessoa. Então, primeiro apelo para todo mundo que está assistindo essa live, seja homem ou mulher. Se você identificar na sua família, se você identificar nas pessoas que você convive, mulheres que estão num romance abusivo, ajude, porque essas pessoas, primeiro, elas não enxergam que estão num romance abusivo, e segundo, as que conseguem enxergar e falar assim, ai, tem medo de largar ele, as pessoas num romance abusivo não conseguem sair sozinhas. E aí, eu falei isso para responder a pergunta, como superar um romance abusivo? Você não consegue superar sozinho. Você não consegue sozinha. Você precisa de ajuda. Meu primeira orientação, procure psicólogo cristão. Busque terapia, vai te fazer muito bem. Terapia não é para gente doida. Eu sou favorável a fazermos usos, né, dessas descobertas científicas que estão à disposição do ser humano. Foi dado por Deus sabedoria a um outro ser humano para ajudar uns aos outros. Então, primeira coisa, busque ajuda. Não carregue essas feridas e esse peso sozinha. Então, ajuda terapêutica, ajuda dos amigos, né? Então, procure os amigos e fala, ó, saí de um romance abusivo, sofri demais, tenho que me redescobrir, né? Então, quando você fala isso com as pessoas, seus amigos, os seus amigos, as pessoas logo se identificam e vão lhe estender a mão e vão te ajudar. E elas vão te incluir em outras programações, elas vão sempre lembrar de você. Daí a terceira coisa é a hora de se refazer, é a hora de dar uma chance a si mesma. Então, vai lá, se matricula na academia logo que ela abrir depois da quarentena, né? Então vai ver filme, não pense em romance nem tão cedo.
Antes da gente terminar, fala também, pastor, ainda em relação a isso, a importância de a pessoa ter uma identidade, a importância da pessoa ter identidade e não se moldar só pelo relacionamento com outra pessoa, no namoro, seja lá o que for, também ajuda a impedir casos, por exemplo, você saber quem você é e o que você não vai suportar, por exemplo, ajuda a você não cair num relacionamento abusivo, não se manter de repente. Isso aí. Quando a gente tem a clara identidade de quem nós somos, a gente é poupado de muito sofrimento. Então, quando eu sei qual é o meu valor, quem eu sou em Deus e como eu sou importante para Deus e para as pessoas, né? Quando eu tenho a minha identidade clara, eu de fato, isso me poupa de muitas furadas. Por exemplo, você que está me ouvindo nessa live, você trocaria uma nota de R$ 100, né, por uma de 2? Se alguém chegasse agora com uma nota de R$ 2, você troca essa nota de R$ 2 aqui por essa nota aí que você tem de 100, você não vai trocar. Por que você não vai trocar? As duas não são moeda? As duas não é papel? O que faz diferença do papel de 2 para o papel de 100? É a identidade. Você sabe o valor de cada nota. O problema é que muitas vezes nós não sabemos o nosso valor. Quando eu não sei o meu valor, eu me troco por qualquer coisa que me aparece no caminho. Então, quando muitas pessoas, por não saberem sua identidade, acabam entrando em romances que você não merece. Você não consegue identificar primeiro quem você é, qual o seu valor, logo você não sabe o valor do outro. E aí você nunca percebe que você está trocando, você é uma nota de R$ 100 e está se deixando trocar por uma de 2, né, sem merecer. Espero ter respondido. Com certeza. Pastor, fala também, para terminar, porque depois eu vou só perguntar sobre a live que vocês estão preparando para o Dia dos Namorados, mas a Ok. última que chegou, Não, eu quero que pode ir vocês lá. falem, porque Eu tenho com mais um certeza vai pouquinho. ficar muito pessoal. Tem Tô mais já 10 empolgada para minutinhos. falar sobre isso. Mas teve uma menina que perguntou aqui pra gente se o Sim. senhor acredita que Deus escolhe o namorado, ou o futuro marido, não sei, de alguém. Ou se é errado só ficar espiritualizando isso. Você pode escolher e não Sim. Deus. Responde aí, por favor, Boa pastor. pergunta, ótima pergunta. Acho que essa é a pergunta que eu mais ouço. Né? Muita gente mandou essa mesma pergunta. Então, como eu vi aqui de novo e já tinha anotado, eu falei, então eu vou passar essa. E é muito legal que essa pergunta que eu mais ouço, né? Que é essa aqui. Nelson, como escolher a pessoa certa? Aí eu fui escrever um artigo, né? Fui escrever um artigo sobre isso e virou um livro de 300 páginas, né? Quase uma bíblia isso aqui, né? Então, como escolher a pessoa Mas ajuda certa. muito, pessoal. E uma das perguntas que é isso, Deus tem uma pessoa para mim, Deus tem uma pessoa certa, sou eu que escolho, é Deus que escolhe, como que é isso, Nelson? Então vamos lá, vamos para a palavra de Deus. A Bíblia diz em Provérbios, eu acho que é Provérbios 18, 20, que diz assim, que bens e riquezas, né, herdam-se dos pais, mas a esposa certa, essa vem do Senhor, né? É um texto que diz assim que Deus, sim, se interessa pela nossa vida sentimental e Deus pode sim nos orientar para fazer uma escolha sábia. Mas Deus não vai escolher para a gente. Então, primeira coisa, eu não acredito que Deus tem uma pessoa exclusiva para cada um. Você não tem uma alma gêmea. Você não tem uma cara metade. Isso não é bíblico, isso é mitologia grega. Amém. Então, ninguém está prometido para ninguém. Porque é uma questão, nem uma questão assim de espiritualizar, é uma questão de inteligência, nem precisa ser bíblico. Por que, por exemplo, eu não acredito que cada um tem uma alma gêmea, ou eu tenho minha metade em algum lugar? Primeiro, Deus não te fez faltando um pedaço. Deus fez Amém. todo o mundo inteiro. Então, a gente não precisa de ninguém para fazer a gente feliz. Jesus é tudo que nós precisamos. Então, eu sempre crio. Eu estou casado com a Ângela não me completa. Eu não estava buscando alguém que me complete. Eu sempre fui completo em Cristo. Eu sempre fui uma pessoa inteira. A Ângela não me completa. A Ângela me transborda. Eu sempre fui cheio de Deus. E quando ela apareceu, ela só transbordou aquilo que já era cheio. Então, você que está na nossa live, seja cheio. Tenha uma vida plena em Jesus. Né? Então, você não precisa de ninguém para completar você. Você não tem uma alma gêmea. E por que eu não acredito que ninguém está... Você tem uma pessoa prometida para você? Porque imagina comigo, se todo mundo que está solteiro hoje
tem uma pessoa reservada para você, imagina se alguém em 3 bilhões de solteiros no planeta, se um solteiro casar errado, todo mundo vai casar errado. Acabou, né? Então não preciso nem mostrar a Bíblia, é uma questão de inteligência, né? Não, Deus seria uma insanidade crer que Deus faria tudo amarradinho de um jeito que as pessoas, porque a gente sabe que nem todo mundo obedece a Deus. Então alguém vai casar errado. E você conhece, todos nós conhecemos alguém que casou errado até na igreja, É né? verdade. Então, se você não casou com a sua pessoa certa, você casou com a pessoa certa da outra. Então, bagunçaria tudo. Então, não acredito nesse mito da alma gêmea, da cara metade, e que ninguém tem ninguém prometido. Agora, o que nós cremos, baseado na palavra de Deus? A Bíblia diz que aquele que encontra uma esposa recebeu uma bênção do Senhor. Aquele que encontra um cônjuge. Então, assim, somos nós que procuramos, né? O que eu creio, assim, Deus, ele não escolhe por nós, mas ele é um bom pai. E o bom pai que é o melhor para os seus filhos. Então, assim, se você buscar a direção de Deus, é mais fácil, muito mais fácil, você fazer uma escolha sábia. Então, a gente não deve transferir para Deus a responsabilidade de escolher. Mas a Bíblia diz em Provérbios 16, versículo 1 ao 3, né? Que o coração do homem faz planos. E a resposta certa vem do Senhor. Então, às vezes, a gente faz plano de casar com uma pessoa. Mas a resposta certa, se é para a gente casar ou não com aquela pessoa, aí a confirmação vem de quem? Vem de Deus, porque ele não quer que você esteja numa furada, né? Então, assim, se você pedir a Deus, Deus me direciona, e você estiver numa furada, Deus vai com certeza te livrar. Deus vai com certeza, não casa! Né? O problema, sabe o que é? É que muita gente não busca a direção de Deus. A gente vai pela paixão, a gente vai pelo momento, a gente não busca um direcionamento de Deus. Ele não vai escolher por você, mas ele vai te abençoar e te orientar a fazer uma escolha certa. Né? Igual você vai, Deus, eu devo mudar de emprego? Deus, você não ora por direção lá para Deus mudar você de emprego ou não? Se você tem que mudar para outro país, se você tem que fazer um curso, é sábio a gente orar e pedir a direção de Deus. Para casar, então, gente, é que você tem que orar mesmo. Será que eu respondi a pergunta? Com Fui certeza. claro? Com certeza, com certeza. Eu acredito que sim, que ficou claro aí para o pessoal. Pastor, eu não posso prender muito o senhor, porque o senhor tem outra live com a sua esposa, mas eu queria que antes você falasse para o pessoal aqui do Pleno também, que a gente tem divulgado as lives, sobre essa que vocês estão planejando para o Dia dos Namorados, porque vocês sempre abençoam muito com muitas dicas. Essa é aquela semana que o pessoal tá meio desesperado, né? Os solteiros. Isso. A nossa live vai ser a live, a gente tá chamando a live do dia 2 sem namorados. Não do dia dos namorados, dos 100 namorados. É uma live anual que a gente faz, acho que é o 4º ano que eu e a Angela vamos fazer essa live. A gente tem feito para a galera realmente que não namora. É claro que esse ano, né, os solteiros vão se vingar dos namorados, né, e casados, porque tá todo mundo de castigo. Né? Quase todo o Brasil, os restaurantes vão estar fechados, não tem promoção de jantar, só se for delivery, né? Alguns restaurantes estão fazendo delivery e fazendo oferta. Então não vai ter aquele glamour, né? De ir ao cinema juntos, ou aquele glamour de ir no restaurante juntos, comemorar o Dia dos Namorados. Então, os solteiros estão um pouco, vão se vingar um pouco no Dia dos Namorados. Mas a gente vai ter essa live, é lá no perfil do Escolha Esperar, vai ser na sexta-feira, dia 12 de junho, 10 da noite. A gente vai ter a live, a gente vai dar super dicas, né, sobre conquista. Nós vamos falar sobre a teoria da conquista, né? Como que a gente consegue conquistar alguém, né, cativar alguém, se aproximar de alguém. São dicas para quem está sozinho. Projeto Mozão 2021. É verdade. Com certeza vai ser muito boa essa live. Eu queria muito que o pessoal... a gente já está divulgando as lives aqui no Pleno, mas essa de vocês vai ser show de bola. E, pastor, muito obrigada. Essa é a sua segunda participação aqui na live. As outras perguntas a gente já tinha feito, então eu não podia responder, porque está tudo salvo aqui no feed do Pleno, também no nosso YouTube. Algumas perguntas, pessoal, peço desculpas, eu tive que desativar os comentários também por causa da conexão. Mas o pessoal estava comentando muito, ainda tem pergunta, viu, pastor? Pessoal, vocês são muito queridos. O senhor e a sua esposa são muito queridos. E eu quero agradecer a participação de vocês. Não deu para passar todas as perguntas, mas na live do Dia dos Namorados, aí às 10 horas, o pastor vai responder tudo, vai dar muita dica para o pessoal. E
eu tenho certeza que vai suprir aí todas as dúvidas que ainda ficaram. Muito obrigada, Amém. pastor. Eu que agradeço, eu quero agradecer a Plano News por essa iniciativa, né? A gente teve semanas atrás nosso bate-papo aqui, né? Eu mesmo pedi, né? Eu acabei me distraindo aqui com o trabalho aqui, estamos escrevendo material, acabei me distraindo, quase que ainda bem que você me chamou, né? Mas assim, eu queria terminar nossa live orando, né? Então você que está aí, você não sai da live não. Eu quero gastar alguns minutinhos abençoando aí. Você que está casado, quero orar pelo seu casamento. Você que está noivo, quero orar por uma direção de Deus sobre o teu noivado, sobre a provisão, né? Para você que está namorando também, para que Deus possa direcionar vocês sobre o romance de vocês. E quero orar por quem está sozinho, que é a oração do desencalhamento, né? Aquela oração poderosa que Deus traz à pessoa amada em 72 horas. Né? Então, assim, eu quero orar aí, geral. Você pode... Tem algum problema? Não, né? A gente finalizar. Não, claro que não. Né? Quero orar por essa área. Né? Uma área tão sensível, uma área tão importante. E, assim, família é um projeto de Deus. Então, assim, você que está assistindo o nosso bate-papo aqui hoje com a Pleno News, creia nisso. Deus tem planos. Foi Deus que disse, viu, e não era bom que o homem estivesse só e fez para ele uma companheira. Deus não fez uma parceira sexual, Deus não fez uma empregada para ele, Deus fez uma companheira, né? Deus fez uma ajudadora, uma idônea, alguém que lhe correspondesse, alguém que cooperasse com ele, né? Essa é a visão mais linda de submissão, né? As pessoas acham que submissão é você se subjugar, né, debaixo de um jugo de outra pessoa. Isso não é submissão, isso é subjugar, né? Isso é escravidão. Então, assim, isso não é submissão bíblica. A submissão bíblica não é o homem manda e a mulher obedece, né? Isso é um conceito, uma interpretação errada das Escrituras, né? A submissão é estarmos debaixo da mesma missão, é dividirmos o mesmo fardo, é companheirismo, é estar lado a lado, é sermos um de verdade, né? Não é um sobre o outro, é um ao lado do outro, assim que o Papai do Céu desejou. Isso é submissão bíblica, né? O resto é invenção do homem para manipular as pessoas, né? Então, ficamos na Bíblia, na palavra de Deus. E aí eu quero orar, né, com você que está na nossa live, em nome de Jesus. Pai, obrigado por esse encontro, obrigado pela Pleno News, que tem sido, primeiro, Deus, uma agência de notícia numa nação, ó Deus, num país que há tanta distorção, há tanta mentira. Nós estamos vivendo na era da fake news. Mas nós sabemos quem criou a fake news, que fake news, na verdade, não passa de mentira. Nós já sabemos quem é o mentiroso desde o princípio. E nós oramos, Deus, te agradecendo pela Pleno News, toda a equipe da Pleno News, todos os jornalistas que estão ali, todas as publicações que eles fazem. Obrigado, Senhor, e que eles sejam sempre portadores da verdade. Ó Deus, que eles sempre cooperem, Deus, trazendo a informação plena para o seu povo, para os seus escritores, para os seus leitores, em nome de Jesus. Então, nós aqui que estamos nessa live, abençoamos a Pleno News, toda a sua liderança, toda a sua diretoria, todos os editores e jornalistas e contribuintes, colaboradores da Pleno News, em nome de Jesus. Eu oro também, Senhor, pelos casais que estão na live. O pessoal que casou, Deus, marido, mulher. Senhor, oro pelos casamentos que estão passando uma crise conjugal, por casais que não estão se entendendo, por casais que têm brigado muito nesses últimos dias. Oro, Senhor, para que aconteça um milagre, para que aconteça, ó Deus, para que o príncipe da paz entre nessa casa, entre nesse casamento e dissipe toda contenda, toda confusão, todo desentendimento, e que esse cônjuge que está vendo essa live hoje seja tocado pelo Senhor para mudar o seu casamento em nome de Jesus. Oro pelos noivos e pelos namorados. Senhor, também para que o Senhor possa revelar a eles a tua vontade. Se alguém está num romance que não é do teu querer, dê a essa pessoa força para que ela possa dar fim a esse romance. E oro para aqueles que estão num romance que é da tua vontade, que tem a tua bênção, que o Senhor traga toda a provisão que eles precisam, todas as confirmações que eles necessitam, para que esse romance possa ser cada dia mais fortalecido no Senhor até o dia do casamento, em nome de Jesus. E oro pelos que estão se sentindo solitários, Deus. Ó Deus, aqueles que estão nesse momento da sua vida em nenhum romance, em nenhum relacionamento. Senhor, que cuide do coração deles, porque sabemos que tudo
podemos naquele que nos fortalece. Podemos passar, sim, esse tempo solitário, sozinho, porque o Senhor nos capacita, o Senhor nos fortalece, o Senhor nos conforta, o Senhor nos auxilia, o Senhor nos levanta, o Senhor nos consola. Por isso, Deus, oro pela vida emocional do teu povo que está assistindo essa transmissão. Seja aqui, ó Deus, seja lá no YouTube quando for para o ar. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Que bênção, que maravilha. Todo mundo abençoado aí. Graças a Deus, a oração é muito importante, viu, pastor? É verdade. Boa noite, que Deus continue abençoando sua família, né, a Amém. sua vida. Tá bom? Muito obrigada Valeu. mesmo. E é só o pessoal assistir, não perder lá na sexta-feira às 10 horas. Isso aí. Obrigada, Beijão. pastor. Obrigado. Boa noite. Valeu. Tchau. Tchau.